Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Estados Unidos e das reviravoltas que podem acontecer por lá. Porque são muitas, né? E a gente tem visto Donald Trump envolvido em várias delas. A Justiça do Estado de Maine, nos Estados Unidos, suspendeu temporariamente a decisão que proibia a inclusão de Donald Trump na cédula eleitoral do estado. A secretária de Estado do Maine, Sheena Bellows, excluiu Trump da cédula eleitoral a partir da cláusula da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe pessoas que se envolveram em insurreição ou rebelião de ocupar cargos. Aí, na nova decisão, a inelegibilidade de Trump no Maine permanecerá suspensa até a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir sobre esse tema. Eu lembro a vocês que as eleições presidenciais do país serão realizadas em novembro deste ano e por isso que o nosso telão também ganha cores diferentes dessa cobertura que a gente vai fazendo por aqui. E eu quero entender de vocês de que maneira que essas reviravoltas que vão acontecendo agora em vários estados ali do país podem ou não trazer com mais força Donald Trump para esse páreo, hein, Luiz Felipe Dávila? É muito preocupante, né? Nós temos uma eleição no principal país do mundo, principal economia do mundo, entre um sujeito senil e um louco. Então, realmente, isso que a gente está falando. É algo assustador. Então, assim, não tem boa saída nisso. Então, o fato, vamos dizer assim, curioso que pode acontecer nisso aí, é realmente acontecer que alguém no Partido Republicano comece a ganhar um certo fôlego, não é para vencer o Trump, não, mas pelo menos para dizer que tem ali um contraponto dentro do partido. E essa é a aposta que aqueles que torcem por Nikki Haley que vai acontecer nas próximas semanas, porque ela tem chance de chegar perto ou até ganhar New Hampshire e certamente tem enorme chance de ganhar no seu estado, que é a Carolina do Sul, onde ela foi governadora. E isso pode começar a virar um pouco a eleição, mas se isso não ocorrer, é o que eles chamam lá de landslide. O Trump vai ganhar de uma forma estarrecedora e isso vai fazer com que nós tenhamos lá um senil e um maluco. E é esse o destino do mundo, na mão de um desses dois. Você concorda, Fábio Piperno? Não, eu concordo com isso sim, porque, veja, e aí, como é que nós vamos imaginar alguma solução para esse tipo de conflito que se espalha lá no Oriente Médio? Qual é a liderança americana, por exemplo, que vai chegar lá e falar, eu quero que vocês voltem para casa e acabou o negócio e vamos agora buscar uma solução aqui. É claro que isso vai acontecer porque hoje ninguém mais obedece ninguém no mundo, quer dizer, não existe mais liderança em continente algum. Quem é, por exemplo, o país que tem liderança na África? A Nigéria, com mais de 200 milhões de habitantes? Não. Né? Quem é o país que tem liderança nessa região do mundo que está em conflito agora? Nenhum. A China tem algum protagonismo em relação àqueles para quem ela empresta dinheiro, mas é também um protagonismo econômico e ponto final. Politicamente é uma outra história. Aqui na América do Sul, eu fico imaginando o Brasil, né? Nem os governos de esquerda, por exemplo, o Petros e o Boric. Quem é que segue o Lula? Nenhum. Né? Então, acabou esse negócio de que, olha, temos grandes lideranças regionais. Não tem mais, acabou. E aí eu concordo com o Dávila. Um maluco e um senil não são exatamente as duas figuras que estão preparadas para reverter isso. E nesse debate onde você está, hein, Gustavo Segré? Concordo com os dois, mas o fato é por que a justiça de determinados estados tira o Trump. E na maioria, as acusações são muito débeis. Não tem uma fortaleza que diga, não, isso é fato. Tem uma delas, por exemplo, que atribui a participação do Trump nos atos do dia 6 de janeiro, em que até agora não tem nenhuma acusação formal contra Trump nesse sentido. Então, tudo isso está fazendo que Trump aumente o seu populismo, aumente a sua visibilidade perante a população dos Estados Unidos. Isso está dando, inclusive, que 61% da população está supondo que vai ser o presidente. Agora sim, como é que vocês analisam uma eleição que começa a ter a sua repercussão sobre um cenário que ainda está incerto, sobre um cenário que está judicializado, Gustavo Segré? Que nem sequer está judicializado nesse ponto particular. Ele tem um monte de processos aí, está indo... Mas eu falo, processos que podem avançar ou não ao longo desse ano. Mas a pergunta seria, como isso vai ser resolvido? Corte Suprema dos Estados Unidos, que maioritariamente
é republicana. Então, duvido que isso... 6-3. Então, não vai resolver a inabilidade do Trump na participação. Então, está fazendo crescer ele muito. Que, por sinal, vimos aí no negócio, no vídeo, cada vez está mais amarelo. Tá, você vê, tá muito amarelo. Por que ele só usa gravata vermelha, Segredo? Você que é tão atento. Eu vou ter que falar com ele. Eu pedi um kit de maquiagem igual para você. Não, passa, pro pessoal do camarim passar ali, né, Eberlei? Passa aqui no Gustavo Segré, fala. É que a turma não aprendeu até hoje que quanto mais você bate num populista, mais ele cresce. Não descobriu que isso é o jeito para fortalecer o Trump, em vez de enfraquecê-lo. Quanto mais, em qualquer populista, você começa a bater, todo mundo começa a criticar, é exatamente isso que cresce. Por quê? Porque ele representa o antissistema. E a maioria dos eleitores busca um sujeito que é um antissistema, porque ele acha que o sistema hoje é ruim para o cidadão médio. É esse o ponto. Então, tudo isso só ajuda o Trump a crescer, como bem disse o Segré. Agora, eu quero contar para vocês que o favoritismo de Trump tem sido combatido por republicanos também. A principal adversária do ex-presidente nas primárias, dentro da legenda, que é a Nikki Haley, disse que o país não sobreviveria a mais 4 anos de governo com Donald Trump no comando. A ex-governadora da Carolina do Sul disse que, entre aspas aí, não se vence o caos democrata com o caos republicano, em referência a Trump e ao presidente Joe Biden. Vocês concordam com ela? Eu concordo, acho ela a candidata mais forte dentro do Partido Republicano, e se nessas 2 próximas primárias ela tiver bom resultado, New Hampshire e Carolina do Sul, ela pode começar a aparecer aí como uma liderança importante. Então, mas olha como uma coisa delicada. 2 primárias, porque se nessas 2 ela não decola, sabe o que acontece? Seca o dinheiro da campanha dela. Aí corta o dinheiro e a campanha morre. Porque lá, o que faz a pré-campanha morrer é a falta de financiamento. Então, os financiadores acham que aquela candidatura não vai a lugar algum, param de dar dinheiro e a candidatura acaba. Então, assim, se ela decolar nessas 2 próximas primárias, sim, ela tem grande chance de ser uma voz importante. Crítica ao Trump, interessante, ela participou do governo Trump, ela foi embaixadora na ONU no governo Trump e foi governadora da Carolina do Sul. Então, é uma mulher experiente na política e não pode dizer que ela é antitrumpista porque ela apoiou, mas ela consegue enxergar o que representa esse dualismo essa entre o maluco e o senil. Fala, Fábio Piperno. É impressionante, né, a gente avaliar essa metamorfose do Partido Republicano, né? E já desde do fim dos anos Reagan, com a ascensão depois disso do pessoal lá do Tea Party, lá das profundezas do país, né? E muitos deles ligados aí a grupos de fundamentalismo religioso e tal. Então, é óbvio que isso não é positivo para a democracia americana. É mais um país onde os conservadores tradicionais perderam muito espaço. Segré. Na política, nós sabemos que tem memória curta e traição absolutamente à vontade, né? Eu fico pensando se ela se transforma, a candidata, não? Se transforma numa fortaleza que tudo indica pode vir a acontecer, e for convidada pelo Trump para fazer parte da chapa. E aí tudo isso, como? Não resistiria 4 anos a Trump, mas será que não aceitaria ser a vice-presidente? Porque daria um empurrão fantástico, considerando a idade do Trump. Não sei. Aí depende se ela é uma política de curto prazo ou longo prazo, tá certo? Se ela faz um discurso duro, como ela já está fazendo, e mantiver firme nas suas convicções, ela pode se tornar a grande líder do Partido Republicano dali para frente, que é aquele que vai trazer o Partido Republicano de volta para um centro, né? Então, é uma aposta. Agora, se ela tiver muita sede de poder, capaz que ceda a sedução. Mas Reagan e Bush pai se engalfinhavam, né? Aí acabaram compondo uma chapa. Aqui tem um monte de exemplos locais. Tupi-mirins aqui. Tupi-mirins.